Graças a Deus. Buenos dias. Via o que disse a Escritura, que hoje nós outros vamos usar a fé sobre o que está escrito. Escute-me, por favor. Uma coisa é que nós outros hablemos para ustedes de la fé e hablemos de lo que está escrito. Outra coisa é quando nos toca a nós outros viver essas situações, que temos que confiar em lo que está escrito, que todas as circunstâncias estão contrárias, que todos os prognósticos ou diagnósticos são contrários, e aí não nos queda outra. Eu vou mostrar para vocês hoje o testemunho de uma família de pastor, um pastor com sua esposa, que viveram uma situação que nunca se esperavam, mas eu quero mostrar-lhes que nós outros não estamos imunes às situações que acontecem nesta vida. Todos estamos sujeitos ou propensos a enfrentar essas situações. A diferença é que quando confiamos nesta palavra, confiamos em lo que Deus está dizendo, lo que Ele disse, e porque temos uma família unida, uma família sólida, isso nos hace vencer qualquer situação que passamos. Amém? Eu queria que você viera a história do pastor Jackson. Por favor, coloque. Mi nombre es Jackson Luis. Soy pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios en México. En julio de 2025, minha esposa se deu conta que em sua cabeça havia como uma elevação. Foi quando em agosto tuvimos o diagnóstico, um tumor maligno no cérebro. E segundo os especialistas, este tumor já estava em sua cabeça desde há 5 anos. E por que dela elevação? Porque o tumor começou a carcomer o crânio. Ela passou por 5 especialistas, 5 neurocirujanos. Sin embargo, vou falar de 2 em específico. O primeiro foi o que vino com muitas palavras de muerte. Minha esposa a um costado de mim, naquele entonces, e o neurocirurgiano começou a dizer o seguinte: mira, tem que estar preparada, tu tem que estar preparado, porque sua esposa vai a entrar para a cirurgia, pero não vai volver. Ela vai volver de já sim, pero em um ataúd. Então, naquele momento, foi um impacto para nós outros. E fomos à segunda consulta e o neurocirurgiano disse assim: é grave, não deixou de falar da gravidade, pero supo como transmitir a notícia. Porque ele disse assim: mira, lo que eu puedo assegurar-lhe a ti, a ustedes, é que darei o melhor de mim e minha equipe igual. E a ver. Salimos de agir com aquelas palavras, sim, seguros, com uma certa segurança, pelo que ele disse, o neuro que estaria com nós outros, daria o melhor. Pero algo muito importante, nós outros nunca, em nenhum momento, nós outros hablemos com Deus da seguinte maneira: por quê? Esta palavra nunca saiu de nossa boca. Naquele momento, Deus falou comigo assim: é hora de que ustedes, de que tu tenha que viver todo o que é predicado. E nós outros tomemos a decisão de sacrificar, de preparar nosso sacrifício, subir ao altar e colocar todo agir no altar. E que hicimos nós outros?
Eu me acuerdo que quando subimos ao altar para entregar nosso sacrifício, as palavras não saíam. Em nossa alma estávamos orando internamente, porque eu me acuerdo que era puro chorar, chorar, chorar como alguém que estava assim desesperado por algo, porque allí estávamos entregando toda a nossa vida. Então, não foi só a confiança de palavras ou com palavras, foram com hechos, e sacrificamos. Vivimos do que predicamos. Eu tive que ir-me à la casa para alimentar, me agarrar nas prendas de roupa, não? E a mim me nasceu arreglar a mesa e colocar mi platillo, o platillo de ella. E allí eu empecé a orar. E me acuerdo que eu determinei e dije o seguinte: em nome de Jesus, ella vai cruzar aquela porta, e estará comigo aqui. E quando chegou o momento da cirurgia, já ela havia ingressado em uma zona onde não havia passo para nada que não fosse do equipo médico, e me invitaram que passara assim. Eu cruzei a linha e me disseram assim: despide-te de ella. E allí eu me despedi de minha esposa. E de um beijo, regressei com a certeza: ella foi salva. ¿Qué pasó con su esposa? A palavra se cumpriu. ¿La del médico? Não, a palavra de Deus. Que tal, meu amor? Muy bien, Muy bien. muy bien. Amém. Foi pesado, o choro vino, a desesperação também vino. Pero en la mañana Deus tinha me dado uma palavra que está em Juan 11:4. Quando Jesus lo oyó, dijo: esta enfermedade não é para a morte, sino para a glória de Deus, para que o Hijo de Deus seja glorificado por meio de ella. Então, foi nesta palavra que eu puse toda a minha confiança, porque eu só tinha ella. O que o médico falava é que eu não ia passar, não ia sobreviver, porque era de risco. Pero Deus, na manhã, me deu a palavra que todo que eu ia passar ia ser para a glória de Deus. E assim foi. E vim na manhã, me prepararam para a cirurgia, aí me despedi de ele, me deu um beijo e eu falei: eu vou, eu já te regresso. E quando estava esperando para entrar na cirurgia, na sala, eu entreguei minha alma, entreguei minha vida a Deus. E ao ladito estava um bebê nascendo. E aquele choro, hasta hoje, aquele choro tão forte. Que eu não me olvido disso. E eu falei para Deus: meu Deus, este bebê nasce de um lado,
y yo voy a nacer de otro. Y en la otra sala yo voy a nacer de nuevo. Y cuando yo entré en la sala, já estavam me preparando para a anestesia, todo. Aí vino o médico me falar comigo e eu falei para ele que Deus guie seus manos e as manos dos enfermeiros de sua equipe. E ele falou para mim: quédate tranquila, porque ele está aqui com nós outros. No mesmo dia que de la cirurgia, mais ou menos entre 5 e 6 da tarde, me chamam para ver minha esposa, não? E me invitaram a que entrara. E quando eu entrei, ela me mirou e me disse que estava tudo bem. E aí andou. Estou tudo bem, todos querem tranquilos. E já comi, hasta já comi gelatina. E era para que eu pudesse, ia perder a memória, não ia conseguir falar, ia perder a voz. E não passou nada. Eu falei, eu reconheci. E incluso eu he guardado esta gorra. Essa é a gorra de neurocirurgiano, que isso naturalmente a cirurgia em Cheyenne. E por que eu la tenho? Quando ele ingressou na sala de familiares, com uma sonrisa muito hermosa, e disse: mira, algo bueno passou. Quitou a gorra, naturalmente, echou na basura, no bote de basura, e Deus falou comigo e disse assim: saca esta gorra del bote. La saquei. E o Espírito Santo aí andou e disse assim: guarda-la. Guarda-la como um símbolo de lo que eu hice por Cheyenne. Nunca devemos dudar de lo que está escrito, porque foi lo que está escrito, a palavra é a que nos ha sostenido hasta la fecha, e a prueba mais grande que sim é a palavra, é que a enfermidade não era para a morte, ou para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, esta pessoa ahorita que nos vê, que nos assiste, ela tem que tomar esta mesma decisão de colocar sua vida, sua fé apoiada na palavra, porque os problemas existem e pega forte, e nada está livre de isto, e a prueba viviente somos nós outros. A corbata no cuello não nos livrou de passar por ello. E que nos sostuvo? A palavra, o que está escrito. Amém? Vem aqui, Jackson. Eu quero que você... E aí, senhor? Isso é para que ustedes puedan ver e entender de que nós outros não apenas predicamos, nós outros vivimos.
Porque, como ele digo, o que podia sostê-lo, ajudá-lo? Eu não podia. O que hicimos como homens de Deus foi orar. Orar, clamar, unir aos pastores, pedir a Deus por la vida de Édia. Mas, fora isso, o que mais poderíamos fazer? E aí que entrou esse ponto tão crucial, da palavra que ela recebeu. Ela não recebeu essa palavra de mim, nem do bispo, nem da igreja. Foi o próprio Deus que falou com ela no dia da cirurgia de Édia. Porque, claro, os médicos não davam esperança. Ela quedaria cega, ou não falaria, ou não reconheceria, ou não caminaria. Ou seja, todos os diagnósticos para ti eram de los piores, não? Sim. Hã? Todos malos. Hasta salir no ataúd. Hasta salir um ataúde. Sim. Você se imagina, o médico decir isso? Mas naquela manhã, uma palavra, não sei. Sim, foi esta palavra que me salvou. Uma palavra. Foi uma palavra. Porque se não for a palavra, não teria salido viva. Há angústia, Sim. há preocupação, Muita. 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 Há temor. Sim. Ai. Ou seja, são coisas que todos passamos. Mas o assunto não é que você tenha o temor, que você tenha a angústia, a preocupação. O importante é que você se mantenha firme no que está, que você não se decaiga, que você não se desanime. E uma coisa que não saiu na história, que foi interessante, que quando tu hablaste com o doutor, que Deus ia usar as mãos dele e de toda a sua equipe, que foi o que o doutor hizo nesse momento? Aí vai para aí. Vai, diga. Buenos dias. Naquele momento, o doutor hizo uma oração, bispo. O neuro. El neuro, com todo su equipo, e levantou as manos e pediu que Deus guiara suas manos, tal qual Cheyenne havia determinado. Pediu que Deus lhe dera a ele a vista, de certa forma, para ver se havia algum problema de mais de lo que havia diagnosticado. Que dara a ele a sensibilidade de ouvir, aunque a paciente estava inconsciente, de ouvir e sentir o que ela estava sentindo, para que pudesse ser exatamente o necessário, para que ela saliera de allí, não em um ataúd, mas como la vemos ahorita. Então ele pediu vista, visão, la audição, e finalizou pedindo a Deus sabedoria, para ele e para toda a sua equipe. Então, isto chegou a nossos ouvidos depois, nos contaram, do equipo médico, e todo saiu bem, o bispo. E todo era para que ella quedara, se sobreviviera, quedara 7 dias em coma induzido. Ao terceiro dia, iam a invitar-me para tentar interactuar com ella, para ver se correspondia, e as bolsas de sangue, para se fora necessário, todo preparado. Ella hizo a operação, a cirurgia, 23 de agosto, ingressou às 8 da manhã, saiu mais ou menos entre 2:30 e 3 da tarde da cirurgia, que se terminou a cirurgia, e ella não quedou os 7 dias em coma induzido. El mesmo dia 23, o médico tocou a porta de familiares, de onde estava eu, com a sonrisa, como já lo mencionei, e disse assim: não sei o que passou, porque Cheyenne está hablando, está reaccionando, interactuando. Entre 30, uma hora mais ou menos, o equipo lo vai invitar para que baje, para que podamos ver se de veras é o que estamos vendo, se de hecho isso está acontecendo. E assim foi, o bispo. Passado uma hora mais ou menos, me invitaram, barré, hablei com ella, quando ela disse que já havia comido gelatina, e havia saludado a todos, e algo muito interessante, estávamos allí, então, no mesmo dia, aí chega o pastor Valdir, de Caleb, chega já, para falar comigo, ver como estou, não ao pendiente, como os teu bispo e todos os demais pastores, orando, esposas orando por ella, por nós outros, e de repente, ele lo invita a entrar. Ele, surpreendido, disse assim: pero como vou entrar se ella acaba de passar por lo que passou?
e conosco a situação, estou pendiente de todo também. E disseram, não, pero es bueno, porque Cheyenne despertou, está falando, e é bueno que outro familiar ingresse para que de veras podamos ver se o que está passando, está passando. Já está, então ele estava um pouco incrédulo. Incrédulos. Sim, senhor, incrédulos. Então, eu me retirei, ingressou o pastor Valdir, e allí não quedou lugar a dúvidas, o bispo. Allí estava ella já bem. Volviu hablando mais que antes, não? Mas que, não, de veras, o bispo, sim, hablando mais que antes, não? Quantos pontos foram da cirurgia? Tu sabes? Não? Isto não saberei dizer a você. Foi de um lado a outro, Pero não? foi de oreja a oreja. É? Sim, Se sim. abriram todo. E não houve nenhum dano cerebral, absolutamente nada, porque o tumor estava pressionando. O cerebro. A gravidade era porque o tumor estava pressionando o cerebro. Então, o tumor estava allí, segundo os médicos, desde há 5 anos. Então, ele estava dentro no cerebro e brotou. Por isso que carcomiu o hueso. E pressionava uma das venas principais, não me acordo o nome desta vena ahorita, pero la pressionava e aí estava a gravidade. Porque se esta vena se cortara, se rompera, aí estava o maior risco de vida. E nem sequer foi necessário usar bolsas de sangue, Nenhuma nada. bolsa de sangue. Todo o que estava preparado para utilizar, todo o que deixaram ao pendiente, em caso de extrema urgência, não se utilizou absolutamente nada. 100%. Deus te abençoe. Sim, senhor. Deus abençoe. Amém? Como que nós outros podemos reaccionar dessa maneira, quando enfrentamos situações? Porque todos vamos enfrentar momentos difíceis.